amigos, hoje é dia 19 de abril. Vamos iniciar o ano bíblico dos aventureiros. Pegue sua Bíblia e abra em Lucas 9. Mas antes, vamos orar. Senhor, nos ajude a entender a tua palavra e cuida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Lucas 9. A missão dos 12 apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. A dúvida de Herodes. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado. Outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros diziam que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem que ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui. Lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mande o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se assentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. A afirmação de Pedro. Certa vez Jesus estava sozinho orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem diz que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Jesus fala da sua morte e da ressurreição. Então Jesus proibiu os discípulos contarem isso a qualquer pessoa.
E continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer. Como eu vou morrer, me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim, do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória. E na glória do Pai e dos santos anjos, eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Jesus, Moisés e Elias. Mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca. E apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto, a cura de um menino. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque, e o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Jesus fala outra vez da sua morte. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Não esqueçam que vou dizer a vocês: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Quem é o mais importante? Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mal Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Mas Jesus sabia o que estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse:
Aquele que por ser meu seguidor, receber esta criança estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós os proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, o repreendeu. Então eles e seus discípulos foram para outro povoado. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm suas covas, e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Lucas 9 fala sobre a missão dos 12 apóstolos, sobre a dúvida de Herodes, sobre quando Jesus alimenta uma multidão, sobre a afirmação de Pedro, sobre quando Jesus falou da sua morte e da ressurreição, sobre Jesus, Moisés e Elias, sobre a cura de um menino, quando Jesus fala outra vez da sua morte, sobre quem é o mais importante, sobre quem não é contra vocês e é a favor de vocês, sobre os samaritanos não recebem Jesus e sobre algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.